Ah, agora entendi. Foi a pestinha da Tina que me fez parecer um tolo com esse chapéu. Bom, nada é nada. Não é nada. Mas fecha bem, se a lição não estiver boa, você também usará. Mas a lição nem sequer aconteceu durante alguns minutos, porque o Sr. Baer viu uma ilustração no chapéu e desdobrou-a dizendo com grande desgosto: Eu queria que esses papéis não existissem na caça. Eles não são para crianças nem para jovens lerem. Não é adequado e não tenho paciência com aqueles que fazem esse mal. Joe olhou para a folha e viu uma ilustração agradável, composta de um lunático, um cadáver, um vilão e uma víbora. Ela não gostava daquilo, mas o impulso que a fez virar a página não foi de desagrado, mas de medo. Porque, por um minuto, ela achou que a página poderia ser do Volcano. Não era, no entanto, e seu pânico diminuiu quando ela lembrou que, mesmo que fosse e um dos seus contos estivesse ali, não haveria nenhum nome para traí-la. Nossa. Ela se traiu, no entanto, com o olhar e o rubor, pois apesar de um homem aéreo, o professor via muito mais do que as pessoas imaginavam. Ele sabia que Joe escrevia e a encontrara entre os escritórios dos jornais mais de uma vez. Porém, como ela nunca falou sobre isso, ele não fez perguntas, apesar de um forte desejo de ver seu trabalho. Agora ocorreu-lhe que ela estava fazendo algo de que sentia vergonha, e isso o incomodou. Ele não disse para si: não é da minha conta, não tenho o direito de dizer nada, como muitas pessoas teriam feito. Ele apenas se lembrou de que ela era jovem e pobre, uma menina longe do amor da mãe e do cuidado do pai, e se comoveu a ponto de ajudá-la com um impulso tão rápido e natural quanto o que o levaria a estender a mão para salvar um bebê se afogando. Tudo isso passou por sua mente em um minuto, mas nenhum vestígio apareceu em seu rosto. E quando o papel foi virado e a agulha de Joe passou pelo buraco, a agulha de Joe passou pelo buraco? Ele estava pronto para dizer de forma bastante natural, mas muito gravemente: Sim, você está certa em afastá-lo de você. Não acho que jovens decentes deveriam ver essas coisas. São agradáveis para alguns, mas eu preferiria dar pólvora para que os meus meninos brincassem a esse lixo. A essa lixa. Talvez não seja tão ruim, sabe? Apenas uma tolice, e se há uma demanda por isso, não vejo nenhum dano em supri-la. Muitas pessoas respeitáveis se sustentam de maneira honesta com o que é chamado de histórias sensacionalistas, disse Joe, coçando as dobras da roupa tão energicamente que uma fileira de pequenas fendas surgiu. Existe uma demanda por whisky, mas acho que nem você nem eu fazemos questão de supri-la. Se essas respeitáveis pessoas soubessem o mal que estão fazendo, não sentiriam que estão se sustentando de maneira honesta. Elas não têm o direito de colocar veneno nos doces e deixar os pequenos comerem. Não, elas deviam pensar um pouco e preferir limpar a lama da rua a fazer algo assim. O Sr. Baer falou calorosamente e caminhou até o fogo, amassando o papel nas mãos. Joe continuou sentada, quieta, como se o fogo estivesse chegado até ela, porque suas bochechas queimavam muito depois de o chapéu inclinado ter virado fumaça e ter subido inofensivamente pela chaminé. Eu gostaria muito de queimar todo o resto do jornal, murmurou o professor, voltando com um ar aliviado. Joe pensou em que bela fogueira sua pilha de papéis no andar de cima daria, e seu dinheiro ganho com bastante suor pesou em sua consciência naquele minuto. Então ela pensou, consolando-se: os meus textos não são assim, são apenas bobos, nunca ruins, então não vou me preocupar. E, pegando o seu livro, ela disse, fazendo cara de estudiosa: Vamos continuar, senhor? Me comportarei bem agora. Assim espero. Foi tudo o que ele disse.
Mas essas palavras foram mais eloquentes do que ela imaginava, e o olhar grave e gentil que ele lhe dirigiu fez que ela sentisse como se as palavras Weekly Volcano estivessem impressas em maiúsculas na sua testa. Assim que ela foi para o quarto, pegou os papéis e reviu cuidadosamente cada uma de suas histórias. Sendo um pouco míope, o senhor... Hã? Ele que está lendo as histórias? Ah, não. Ela foi para o quarto, pegou os papéis e reviu cuidadosamente cada uma de suas histórias. Sendo um pouco míope, o Sr. Bayer às vezes usava óculos, e Joe os testara uma vez, sorrindo ao ver como eles ampliavam a letra minúscula do seu livro. Agora ela parecia usar os óculos mentais ou morais do professor também, pois as falhas dessas pobres histórias a olhavam com espanto e a encheram de desânimo. São um lixo, e em breve serão um lixo ainda pior se eu continuar, pois cada uma delas está mais sensacionalista do que a anterior. Eu fui cega, machucando-me a outras pessoas por amor ao dinheiro. Sei que é verdade, pois não consigo ler essas coisas de maneira honesta sem sentir uma vergonha horrível. O que eu faria se isso fosse visto em casa ou se o Sr. Bayer as apanhasse? Joe sentiu-se febril com a mera ideia e jogou todo o pacote no forno, quase incendiando a chaminé. Sim, esse é o melhor lugar para essas bobagens inflamáveis. É melhor queimar a casa, suponho, a deixar outras pessoas se queimarem com a minha pólvora, pensou, enquanto observava o demônio do Jura sumir. O demônio do... isso aqui parece uma vírgula. O demônio do Jura sumir, uma pequena cinza negra com olhos ardentes. Mas, quando não restava mais nada de todo o seu trabalho de 3 meses, exceto um monte de cinzas e o dinheiro no seu colo, Joe pareceu sisuda ao sentar-se no chão, perguntando-se o que deveria fazer com o que recebera. Ah, queima também, vai, Joe, vai, queima. Acho que não fiz muito mal ainda e posso manter isto como pagamento pelo meu tempo, disse ela depois de uma longa meditação, acrescentando com impaciência. Com impaciência. Quase desejo não ter consciência. É tão inconveniente. Se eu não me importasse em fazer as coisas certas e não me sentisse desconfortável ao fazer algo errado, eu me daria muito bem. Não posso deixar de desejar, às vezes, que a mamãe e o papai não tivessem sido tão minuciosos com relação a essas coisas. Ah, Joe, em vez de desejar isso, dê graças a Deus que o papai e a mamãe foram minuciosos, e tenha piedade daqueles que não têm tais guardiões para cercá-los com princípios que podem parecer muros de prisão para jovens impacientes, mas que se provam fundações sólidas para a criação de caráter na idade adulta. Joe não escreveu mais histórias sensacionalistas após decidir que o dinheiro não compensava por suas próprias sensações. Mas, indo ao outro extremo, como ocorre com as pessoas do seu tipo, ela fez um curso com a senhora Sherwood, a senhorita Edgeworth e Hannah More, e depois produziu um conto que poderia ter sido mais propriamente chamado de ensaio ou sermão, de tão moralista que era. Ela teve suas dívidas desde o início, pois sua imaginação animada e seu romantismo de menina se sentiram tão pouco à vontade no novo estilo que ela teria se sentido caso precisasse se disfarçar com os trajes rígidos e pesados do século passado. Ela enviou essa joia didática para vários mercados, mas não encontrou nenhum comprador e estava inclinada a concordar com o Sr. Dashwood que a moral não vende. Então ela tentou uma história infantil, para a qual poderia facilmente ter encontrado um destino se não tivesse sido suficientemente mercenária para exigir lucros imundos por ela. A única pessoa que ofereceu o suficiente para que valesse a pena tentar o mundo da literatura juvenil foi um digno cavalheiro que achava que era sua missão converter todo o mundo para sua crença particular. Por mais que gostasse de escrever para crianças, Joe não podia consentir em fazer que todos os seus meninos levados fossem comidos por ursos ou lançados por touros loucos porque não frequentavam uma certa escola judaica, nem que todas as crianças boas que iam a essa escola, é claro, recebessem todo tipo de bem-aventurança, de pão de mel dourado à escolta de anjos zumbindo salmos e sermões,
quando deixavam esta vida. Então não veio nada dessas provações, e Joe fechou seus vidros de tinta e disse de um jeito humilde e muito saudável: Eu não sei nada. Vou esperar até saber antes de tentar novamente, e nesse meio tempo vou limpar a lama da rua se não conseguir fazer nada melhor, pois é algo honesto pelo menos. A decisão provou que sua segunda queda do pé de feijão lhe tinha feito algum bem. Enquanto essas revoluções interiores estavam acontecendo, sua vida exterior estava tão ocupada e sem novidades como de costume. E se às vezes ela parecia séria ou um pouco triste, ninguém a observava, exceto o professor Bayer. Ele fazia isso tão silenciosamente que Joe nunca soube que ele a olhava ponderando se ela havia aceitado e se beneficiado com sua repreensão. Mas ela superou o desafio e ele ficou satisfeito, pois, embora nenhuma palavra tivesse sido trocada entre eles, ele sabia que ela havia desistido de escrever. Bayer não adivinhou apenas pelo fato de o segundo dedo da mão direita dela não estar mais cheio de tinta, mas também porque ela começou a passar as noites no andar de baixo, não era mais vista entre os jornais e estudava com paciência obstinada, o que lhe assegurou que ela estava inclinada a ocupar sua mente com algo útil, se não agradável. Ele a ajudou de muitas maneiras, provando-se um verdadeiro amigo, e Joe estava feliz, pois enquanto sua caneta estava ociosa, ela aprendia outras lições além do alemão e assentava as bases para a história sensacionalista da sua própria vida. Foi um inverno agradável e longo, pois ela não deixou a Sra. Kirk até junho. Todas pareciam tristes quando chegou a hora. As crianças estavam inconsoláveis e os cabelos do Sr. Bayer estavam todos arrepiados, pois ele sempre os bagunçava com furor quando algo o perturbava. Voltando para casa? Ah, feliz é você por ter uma casa para voltar, ele disse quando ela lhe contou, e sentou-se silenciosamente no canto, coçando a barba enquanto ela tentava sustentar um pequeno dique daquela última noite. Ela partiria cedo, então despediu-se de todos, um por vez, e quando chegou a vez do professor, ela disse calorosamente: Não se esquecerá, senhor, de ir nos ver se viajar para aqueles lados, não é? Nunca vou perdoá-lo se não for, pois quero que todos conheçam meu amigo. Quer? Posso ir? Ele perguntou, olhando para ela com uma expressão ansiosa que ela não percebeu. Sim, venha no mês que vem. Laurie se graduará e você vai gostar da cerimônia de entrega de diplomas. Esse é seu melhor amigo de quem você fala? Ele disse em um tom alterado. Sim, meu menino, Terry. Tenho muito orgulho dele e gostaria que o conhecesse. Joe ergueu o olhar então, completamente inconsciente de qualquer coisa, exceto do seu próprio prazer com a perspectiva de apresentá-los um ao outro. Algo no rosto do Sr. Bayer de repente lembrou-a do fato de que ela poderia ver Laurie como algo mais do que um melhor amigo, e justamente porque ela não queria que pensassem isso, sem querer começou a corar, e quanto mais tentava evitar, mais vermelha ficava. Se não fosse por Tina em seus joelhos, não saberia o que teria sido dela. Felizmente a criança foi levada a abraçá-la, então ela conseguiu esconder o rosto por um instante, esperando que o professor não o visse. Mas ele viu, e seu próprio rosto mudou novamente, daquela ansiedade momentânea para sua expressão habitual, quando ele disse com cordialidade: Receio não ter tempo para isso, mas desejo muito sucesso ao seu amigo e a vocês toda a felicidade. Deus os abençoe. E com isso apertou a mão dela cordialmente, pegou Tina e foi embora. Mas depois que os rapazes foram para a cama, ele ficou sentado por muito tempo diante da lareira, com um olhar cansado, e o Heimweh, ou saudade de casa, pesando em seu coração. Certa vez, ao se lembrar de Joe sentada com a criança no colo e daquela sua suavidade e daquela nova suavidade em seu rosto, ele inclinou a cabeça sobre as mãos por um minuto
e vagou pela sala, como se estivesse em busca de algo que não podia encontrar. Não é para mim. Não devo esperar isso agora. Disse ele a si mesmo, com um suspiro que foi quase gemido. Então, como se estivesse se reprovando pelo desejo que não podia reprimir, foi e beijou as duas cabeças desgrenhadas sobre o travesseiro, tirou seu raramente usado cachimbo de sepiolita e abriu seu platão. Fez o melhor que pôde e com hombridade, mas não creio que ele achou que um par de meninos desgrenhados, um cachimbo de sepiolita ou mesmo o divino Platão pudessem ser substituídos muito satisfatórios para uma esposa e um filho em casa. Por mais cedo que fosse, ele estava na estação na manhã seguinte para ver Joe partir, e graças a ele, ela começou sua jornada solitária com a lembrança agradável de um rosto familiar, sorrindo em sua despedida, um monte de violetas para lhe fazer companhia e, o melhor de tudo, um pensamento feliz. Bem, o inverno se foi, não escrevi livros, não ganhei uma fortuna, mas fiz um amigo que vale a pena e vou tentar mantê-lo por toda a minha vida. Angústia. Fosse qual fosse o motivo, Laurie estudou muito naquele ano, porque se formou com honra e recitou em latim com a graça de um Phillips e a eloquência de um Demóstenes. É grego, né? Phillips, foi o primeiro prefeito de Boston, conhecido por sua oratória. Demóstenes, foi o maior orador da Grécia Antiga. Ele devia orar muito aos deuses, né? Vai terminar na página 444, então tem 12 páginas esse capítulo aqui. Segundo disseram seus amigos, todos estavam presentes. Seu avô, tão orgulhoso, o senhor e a senhora Mart, John e Meg, Joe e Beth. E todos exultaram. Caramba, a turnê da Amy, viu? Vai acabar mais não? E todos exultaram por ele com a sincera admiração que os meninos arrebanham a seu tempo, mas que não conseguem obter todo mundo por triunfos posteriores. Tenho de ficar para esta ceia confusa, mas vou estar em casa logo cedo amanhã. Vocês vão me ver como de costume, meninas? Laurie perguntou enquanto colocava as irmãs na carruagem depois que as alegrias do dia acabaram. Ele disse meninas, mas quis dizer Joe, pois ela era a única que mantinha o velho costume. Ela não tinha coragem de recusar nada ao seu menino esplêndido e bem-sucedido, e respondeu calorosamente: Vou, Terry, faça chuva, faça sol, e vou marchar diante de você, cantando hinos de louvor. Laurie agradeceu-lhe com um olhar que a fez pensar, com um pânico repentino. Oh, meu Deus! Eu sei que ele vai dizer alguma coisa, e então o que devo fazer? A meditação noturna e o trabalho matinal dissiparam de certo modo os seus medos, e segura de que não seria vaidosa o suficiente para achar que alguém a pediria em casamento, quando já havia deixado claro qual seria a resposta, ela compareceu no horário designado, esperando que Terry não fizesse nada que a obrigasse a ferir seus pobres sentimentos. Uma visita a Meg e um beijo e um abraço refrescante em Daisy e Demi John a fortaleceram ainda mais. Daisy e Demi John são os filhos da Meg e do John, tá? Eu não me esqueci. Manja. A fortaleceram ainda mais para o tete-a-tete. Tete-a-tete, mano. Nossa! Tete-a-tete é francês, cara. Nossa, eu achei que era uma expressão brasileira. Caramba, vivendo e aprendendo, gente. Mas, quando viu uma figura imponente que se aproximava à distância, teve um forte desejo de virar e fugir. Onde está a harpa para os louvores, Joe? Gritou Laurie assim que pôde ser ouvido. Esqueci.
E Joe voltou a se acalmar, pois aquela saudação não poderia ser considerada a de um apaixonado. Ela sempre costumava tomar o braço dele nessas ocasiões, mas agora não o fez, e ele não se queixou. Mau sinal. Mas falou rapidamente sobre todo tipo de assunto distante, até que eles se viraram da estrada para o caminhozinho que levava para casa, através do bosque. Então ele caminhou mais devagar, de repente perdeu seu bom fluxo de linguagem e de vez em quando uma pausa terrível ocorria. Para salvar a conversa de um dos poços de silêncio em que ela continuava caindo, Joe disse apressadamente: Agora você precisa de umas boas e longas férias. São meus planos. Algo em seu tom resoluto fez Joe olhar rapidamente para ele e vê-lo olhando para ela com uma expressão que a certificou de que havia chegado o temido momento, e fez que ela esticasse a mão implorando. Não, Terry, por favor, não faça isso. Eu vou fazer, e você vai me ouvir. Não adianta, Joe. Temos de pôr isso para fora, e quanto mais rápido, melhor para nós dois, ele disse, ficando corado e animado de uma vez só. Diga o que quiser, então, sou toda ouvidos, respondeu Joe com uma paciência desesperada. Laurie era um jovem apaixonado, mas estava sendo sincero e queria pôr para fora, ainda que morresse tentando. Então ele mergulhou no assunto com sua impetuosidade característica, dizendo com uma voz que ficava esganiçada vez ou outra, apesar dos seus esforços para mantê-la firme. Eu amei você desde que a conheci, Joe, e não tive como evitar. Você foi muito boa para mim. Tentei demonstrar isso, mas você não deixava. Agora vou fazer você ouvir e me dar uma resposta, pois não posso continuar assim por mais tempo. Eu queria te poupar disso. Pensei que você entenderia. Começou Joe, achando muito mais difícil do que imaginara. Sei que sim, mas as meninas são tão estranhas que nunca se sabe o que elas realmente querem. Elas dizem não, querendo dizer sim, e deixam um homem louco apenas por diversão, explicou Laurie, entrincheirando-se atrás de um fato inegável. Eu não. Nunca quis fazer você gostar de mim assim, e fui embora para evitar isso, se pudesse. Eu imaginei, é a sua cara, mas não adiantou. Só passei a te amar ainda mais e dei duro para agradar-lhe, e desisti do bilhar e de tudo aquilo de que você não gostava, e esperei e nunca me queixei, pois esperava que você me amasse apesar de eu não ser bom o suficiente. Aqui houve um estrangulamento de voz que não podia ser controlado. Então ele arrancou botões de ranúnculos amarelos enquanto limpava sua garganta confusa. Você é muito bom para mim e eu sou muito grata. Tenho muito orgulho de você e gosto muito de você. Não sei por que não posso te amar como deseja. Eu tentei! Mas não posso mudar o sentimento. E seria uma mentira dizer que te amo quando não amo. Real e verdadeiramente, Joe. Ele parou e pegou as duas mãos dela enquanto fazia a pergunta, com um olhar que ela não esqueceu. Real e verdadeiramente, meu querido. Eles estavam no bosque agora, perto do lance de escadas, e quando as últimas palavras saíram relutantes dos lábios de Joe, Laurie soltou as mãos e virou-se como se para ir embora. Mas pela primeira vez na vida, subir os degraus era demais para ele. Então apenas apoiou a cabeça no poste coberto de musgo e ficou tão imóvel que Joe ficou assustada. Oh, Terry, desculpe. Peço desculpas desesperadamente. Eu poderia me matar se isso ajudasse. Não queria que você levasse isso tão a sério, mas não sei o que fazer. Você sabe que é impossível se forçar a amar alguém. Gritou Joe, deselegante, mas com remorso, enquanto dava palmadinhas suaves no ombro dele, lembrando-se do momento em que ele a consolara havia muito tempo. Às vezes é possível, sim, disse uma voz abafada saindo do poste. Eu não acredito que esse seja o tipo certo de amor, e prefiro não tentar.
foi a resposta decidida. Houve uma longa pausa enquanto um melro cantava alegremente no salgueiro junto ao rio e a grama alta farfalhava ao vento. Joe então disse com muita seriedade enquanto se sentava no primeiro degrau da escada. Laurie, quero te contar uma coisa. Ele olhou para ela como se tivesse sido baleado, levantou a cabeça e gritou com um tom feroz. Não me diga isso, Joe, não posso suportar agora. Dizer o quê? Ela perguntou, assustada com sua violência. Que você ama aquele velho. Que velho? Perguntou Joe, pensando que ele falava do avô. Aquele professor diabólico de quem você sempre escrevia. Se você disser que o ama, sei que farei algo impensado. E ele parecia disposto a cumprir sua palavra enquanto apertava as mãos com uma centelha de ira nos olhos. Joe quis rir, mas se conteve e disse calorosamente, pois ela também estava começando a ficar exaltada com tudo aquilo. Não faça juras, Terry. Ele não é velho, nem nada de ruim, mas bom e gentil. O melhor amigo que tenho depois de você. Por favor, não se exalte. Quero ser gentil, mas sei que vou me irritar se você abusar do meu professor. Não tenho a menor intenção de amá-lo, nem a qualquer outra pessoa. Mas é o que vai acontecer. E então, o que será de mim? Você amará outra pessoa, como um menino sensato, e esquecerá todo esse problema. Eu não posso amar mais ninguém, e nunca vou te esquecer, Joe. Nunca, nunca, exclamou Laurie com uma pisada forte para enfatizar suas palavras apaixonadas. O que faço com ele? Suspirou Joe, achando que as emoções eram incontroláveis, mais incontroláveis do que esperava. Você não ouviu o que eu queria dizer. Sente-se e escute, pois na verdade quero fazer a coisa certa e te deixar feliz, disse ela, esperando trazê-lo de volta à razão, o que provava que ela não sabia nada sobre amor. Vendo um raio de esperança. Ai, meu Deus, velho. Esse capítulo aqui tá muito bom, mano. Vendo um raio de esperança naquele último discurso, Laurie jogou-se na grama a seus pés, apoiou o braço no degrau inferior da escadaria e olhou para ela com o rosto cheio de expectativa. Mas esse arranjo não era propício para uma conversa tranquila ou um pensamento claro por parte de Joe, pois como ela poderia dizer coisas difíceis ao seu menino enquanto ele a observava com os olhos cheios de amor e saudade e as pestanas ainda molhadas com a gota ou gotas amargas que sua dureza de coração tinha causado nele? Ela gentilmente virou a cabeça, dizendo enquanto acariciava os cabelos ondulados que tinham sido autorizados a crescer, com tocante certamente. Concordo com a mamãe que você e eu não somos adequados um para o outro, porque nossos temperamentos esquentados e vontades fortes provavelmente nos tornariam muito miseráveis se fôssemos tolos a ponto de... Joe se deteve um pouco sobre a última palavra, mas Laurie pronunciou-a com uma expressão entusiasmada. Casar? Não. Claro que não. Se você me amasse, Joe, eu seria um santo perfeito, pois você poderia fazer de mim o que bem quisesse. Não, não poderia. Eu tentei e falhei. E não arriscaria nossa felicidade por uma experiência tão séria. Nós não concordamos e nunca concordaremos. Então seremos bons amigos toda a vida. Mas não faremos nada precipitado. Sim, faremos, se tivermos a chance, murmurou Laurie, rebelde. Agora seja razoável e assuma uma visão sensata do caso, implorou Joe quase no final da sua sagacidade. Não vou ser sensato. Não quero assumir o que você chama de uma visão sensata. Isso não vai me ajudar em nada. E só torna as coisas mais difíceis. Você não tem coração? Quisera eu não ter. Houve uma pequena tremulação na voz de Joe, e pensando que era um bom presságio, Laurie virou-se reunindo todos os seus poderes
persuasivos ao dizer com um tom adulador que nunca tinha sido tão perigosamente adulador antes. Não nos decepcione, meu amor. Todos esperam por isso. O vovô aprovou, sua família gosta e não posso continuar sem você. Diga que me aceita e vamos ser felizes. Diga, diga! Somente após alguns meses Joe pôde entender como teve a força mental para manter a decisão que tinha tomado quando decidiu que não amava o rapaz e nunca poderia amá-lo. Era muito difícil fazer isso, mas ela o fez, sabendo que protelar seria inútil e cruel. Não posso dizer sim de verdade, então não vou dizer nada. Você verá que estou certa, com o passar do tempo, e me agradecerá por isso. Ela disse solenemente. Pode me enforcar se eu fizer isso. Laurie saltou da grama, ardendo de indignação com a ideia. Você agradecerá, sim, insistiu Joe. Você vai superar isso depois de um tempo e encontrar uma garota maravilhosa que vai adorar você e ser uma boa companheira para sua bela casa. Eu não daria certo. Sou caseira e estranha, e diferente e velha, e você ficaria envergonhado de mim e nós brigaríamos. Não conseguimos não brigar nem mesmo agora, veja só. E eu não gostaria de andar na sociedade elegante, enquanto você sim. E você odiaria meus rabiscos, e eu não conseguiria continuar sem eles, e seríamos infelizes, e desejaríamos não ter feito isso, e tudo seria horrível. Algo mais? Perguntou Laurie, achando difícil ouvir pacientemente essa explosão profética. Nada mais, exceto que eu não acredito que me casarei. Sou feliz como sou e gosto demais da minha liberdade para estar com pressa de abrir mão dela em troca de qualquer homem mortal. Até parece, emendou Laurie. Isso é o que você pensa agora, mas chegará um momento em que você vai se importar com alguém e vai amá-lo tremendamente e viver e morrer por ele. Eu sei que vai. É o seu jeito, e eu terei de ficar de pé e assistir tudo. E o apaixonado desesperado lançou o chapéu ao chão com um gesto que teria parecido cômico se seu rosto não tivesse sido tão trágico. Sim, vou viver e morrer por ele se ele me fizer amá-lo, apesar de como sou, e você deve fazer o melhor que puder. Gritou Joe, perdendo a paciência com o pobre Teddy. Eu fiz o meu melhor. Mas você não é razoável, e é egoísmo da sua parte continuar com as provocações pelo que não posso dar. Sempre vou gostar de você, gostar muito como amigo, mas nunca me casarei com você. E quanto mais cedo você acreditar nisso, melhor para nós dois. Esse discurso foi como pólvora. Laurie olhou para ela por um minuto, como se não soubesse o que fazer consigo mesmo. Depois se afastou bruscamente, dizendo com um tom desesperado. Você vai se arrepender um dia, Joe. Oh, aonde você vai? Ela gritou, pois seu rosto a assustou. Para o inferno, foi a resposta consoladora. Por um minuto o coração de Joe parou, enquanto ele se movia para o rio em direção à margem. Mas é preciso muita insensatez, pecado ou miséria para enviar um jovem à morte violenta. E Laurie não era um tipo fraco que se deixa conquistar por uma única derrota. Ele não pensou em um mergulho melodramático, mas algum instinto cego o levou a lançar o chapéu e o casaco no barco e remar com todas as suas forças, fazendo um tempo melhor do que jamais havia feito em uma corrida. Joe respirou fundo e soltou as mãos enquanto observava o pobre homem tentar superar o problema que carregava no coração. Isso lhe fará bem, e ele voltará para casa em um estado de espírito tão terno e penitente que não vou me atrever a vê-lo, disse ela ao ir devagar para casa, sentindo como se tivesse assassinado um inocente e enterrado o corpo sob as folhas. Agora devo ir preparar o Sr. Lawrence para ser muito gentil com meu pobre menino. Eu queria que ele amasse Beth, e talvez ele ame com o tempo, mas começo a pensar
que eu estava enganado a respeito dela. Ah, meu Deus, como as meninas podem gostar de ter pretendentes e recusá-los? Eu acho terrível. Certa de que ninguém poderia fazer isso tão bem como ela, foi direto para o Sr. Lawrence, contou a dura história com valentia e então desabou, chorando tão tristemente por sua própria insensibilidade que o gentil e velho cavalheiro, embora muito desapontado, não lhe fez nenhuma repreensão. Ele achava difícil entender como uma garota poderia não amar Laurie e esperava que ela mudasse de ideia. Mas ele sabia, ainda mais do que Joe, que o amor não pode ser forçado. Então balançou a cabeça com tristeza e resolveu salvar seu garoto do caminho do mal, pois as palavras de despedida do jovem impetuoso para Joe perturbaram mais do que ele confessaria. Quando Laurie chegou em casa, morto de cansaço, mas bastante recomposto, o avô o encontrou como se não soubesse de nada e manteve a ilusão muito bem por 1 hora ou 2. Mas quando se sentaram juntos no crepúsculo, momento que eles costumavam apreciar tanto, foi um trabalho árduo para o velho se divertir como de hábito, e ainda mais para o jovem ouvir os elogios do sucesso do ano passado, o que para ele agora parecia o trabalho de amor perdido. Ele aguentou o quanto pôde. Depois foi ao piano e começou a tocar. As janelas estavam abertas e Joe, andando no jardim com Beth pela primeira vez, entendeu a música melhor do que a sua irmã, pois ele tocava a Sonata Pathetic e tocava como nunca antes. É muito belo, ouso dizer, mas é triste demais e pode fazer alguém chorar. Toque algo mais alegre, rapaz, disse o Sr. Lawrence, cujo amável e velho coração estava cheio de simpatia que ele desejava mostrar, mas não sabia como. Laurie se lançou a uma tensão mais viva. Tocou torrencialmente por vários minutos e teria se superado bravamente se em uma pausa momentânea entre uma nota e outra voz da Sra. March a voz da Sra. March não tivesse sido ouvida chamando: "Joe, querida, entre, preciso de você." Exatamente o que Laurie desejava dizer, mas com um significado diferente. Enquanto ouvia, perdeu o ritmo. A música terminou com um acorde suspenso e o músico ficou em silêncio no escuro. "Não consigo suportar isso", murmurou o velho cavalheiro, enquanto se aproximava, abrindo caminho ao piano. Colocou uma mão amável em cada um dos ombros largos e disse com a gentileza de uma mulher: "Eu sei, meu filho, eu sei." Nenhuma resposta por um instante. Então Laurie perguntou bruscamente: "Quem contou?" "A própria Joe." "Então é o fim." E ele afastou as mãos do avô com um movimento impaciente, pois, embora agradecido pela simpatia, o seu orgulho masculino não podia suportar a pena de outro homem. "Acho que não. Quero dizer uma coisa, e depois é o fim", respondeu o Sr. Lawrence com brandura incomum. "Você não pensa em ficar em casa, correto?" "Não pretendo fugir de uma garota. Joe não pode impedir que eu a veja, e eu vou ficar e vê-la o quanto eu quiser", interrompeu Laurie num tom desafiador. "Não se você for o cavalheiro que eu penso que é. Estou desapontado, mas a garota não pode evitar e a única coisa que resta a você é ir embora por um tempo. Para onde você vai?" "A qualquer lugar. Não me importa o que será de mim." E Laurie levantou-se com uma risada imprudente que ressoou no ouvido do avô. "Aceite como um homem e não faça nada estúpido, pelo amor de Deus. Por que não ir para o exterior como você planejava e esquecer tudo?"
Eu não posso. Mas você estava louco para ir e prometi que você iria depois da faculdade. Ah, mas eu não queria ir sozinho. E Laurie caminhou rapidamente pela sala com uma expressão que teria sido melhor que o seu avô não tivesse visto. Não espero que vá sozinho. Há alguém pronto e feliz em ir com você a qualquer lugar do mundo. Quem, senhor? O rapaz parou para ouvir. Eu. Laurie se voltou tão rápido quanto se virara e estendeu a mão dizendo com voz rouca: Eu sou um bruto egoísta, mas... Você sabe, vovô. Por Deus, sim, eu sei, porque já passei por isso antes. Uma vez em minha adolescência e depois com seu pai. Agora, meu querido menino, sente-se calmamente e escute meu plano. Está tudo pronto e podemos colocá-lo em prática imediatamente, disse o Sr. Lawrence, segurando o jovem como se estivesse com medo de que ele fugisse como o pai tinha feito antes. Certo, senhor, qual é o plano? Laurie sentou-se, sem um sinal de interesse no rosto ou na voz. Há negócios em Londres que precisamos cuidar. Pensei em você para resolver tudo, mas eu me sairei melhor e as coisas vão ficar bem com Brooke cuidando de tudo. Meus sócios fazem quase todo o trabalho, estou apenas segurando tudo até que você ocupe meu lugar, e pode ser a qualquer momento. Mas você odeia viajar, senhor? Não posso pedir-lhe isso na sua idade, começou Laurie, que estava agradecido pelo sacrifício, mas preferia ficar sozinho se chegasse a viajar. O velho cavalheiro sabia disso perfeitamente bem e desejava evitar que as coisas tomassem esse rumo, pois o estado de espírito em que encontrou seu neto lhe assegurou que não seria sábio deixá-lo sozinho. Então, sufocando um arrependimento natural ao pensar nos confortos domésticos que deixaria para trás, disse com firmeza: Deus te abençoe, mas não estou tão velho assim. Eu gosto muito da ideia, isso me fará bem e meus velhos ossos não sofrerão, pois viajar hoje em dia é quase tão fácil quanto se sentar em uma cadeira. Um movimento inquieto de Laurie sugeriu que sua cadeira não fosse confortável, ou que ele não gostava do plano, e fez o velho acrescentar apressadamente: Não quero ser um fardo, vou porque acho que você se sentiria mais feliz do que se eu ficasse para trás. Não tenho a intenção de ficar vagando com você, mas sim de deixá-lo livre para ir onde quiser, enquanto me divirto à minha maneira. Tenho amigos em Londres e em Paris e gostaria de visitá-los. Enquanto isso, você pode ir para a Itália, a Alemanha, Suíça, onde quiser, e aproveitar as paisagens, música, cenários e aventuras até seu coração se satisfazer. Naquele momento, Laurie sentia apenas que seu coração estava completamente partido e que o mundo era um deserto, mas ao som de certas palavras que o velho cavalheiro introduziu artisticamente em sua frase de encerramento, o coração partido deu um salto inesperado e um ou dois oásis verdes apareceram de repente no deserto. Ele suspirou e depois disse com um tom monótono: Como quiser, senhor. Não importa para onde vou ou o que eu faço. Para mim importa. Lembre-se disso, meu rapaz. Eu lhe dou toda a liberdade, mas confio em você para fazer um uso honesto dela. Me prometa isso, Laurie. Tudo o que quiser, senhor. Bom, pensou o velho cavalheiro. Você não se importa com isso agora, mas chegará um momento em que essa promessa vai mantê-lo fora de encrencas, se não estou muito enganado. Sendo um indivíduo enérgico, o Sr. Lawrence bateu enquanto o ferro estava quente e antes que o oponente rendido recuperasse espírito suficiente para se rebelar, os dois partiram. Durante o tempo necessário para a preparação, Lawrence se portou como um jovem cavalheiro geralmente faz em tais casos. Ele estava temperamental, irritadiço e pensativo alternadamente. Perdeu o apetite, negligenciou suas vestimentas e dedicou muito tempo a tocar tempestuosamente o piano. Evitou Joe, mas consolou-se olhando-a pela janela,
com um rosto trágico que assombrava os sonhos dela à noite e a oprimia com um forte sentimento de culpa de dia. Ao contrário de alguns sofredores, nunca falou de sua paixão não correspondida e não permitiria que ninguém, nem mesmo a Sra. March, tentasse consolá-lo ou oferecer-lhe simpatia. De certo modo, isso foi um alívio para seus amigos, mas as semanas antes da sua partida foram muito desconfortáveis e todos se alegraram de que o pobre e querido amigo fosse embora para esquecer seu problema e voltar para casa feliz. Claro, ele sorriu sombriamente da ilusão deles, mas ignorou-a com a tristeza superior de alguém que sabia que sua fidelidade, bem como seu amor, era inalterável. Quando chegou a hora da partida, ele se revestiu de grande entusiasmo para esconder certas emoções inconvenientes que pareciam inclinadas a se afirmar. Essa alegria não convenceu ninguém, mas eles tentaram parecer felizes, como se o fizessem por ele, e ele ficou muito bem até que a Sra. March o beijou com um sussurro cheio de solicitude maternal. Então, sentindo que estava indo muito rápido, abraçou apressadamente a todos, sem esquecer a aflita Hannah, e correu para baixo, como se daquilo dependesse sua vida. Joe surgiu 1 minuto depois para acenar para ele se ele olhasse. Ele olhou, se virou, colocou os braços em volta dela enquanto ele estava no degrau acima e olhou-a com um rosto que fez seu curto apelo tanto eloquente quanto comovente. Ah, Joe, você não pode. Terry, querido, quem me dera. Isso foi tudo, exceto uma pequena pausa. Então Laurie impertigou-se e disse: Está tudo bem. Não importa. E foi embora sem mais uma palavra. Ah, mas não estava tudo bem. E Joe se importou, pois, enquanto a cabeça encaracolada jazia no seu braço, um instante depois de sua resposta dura, ela sentiu como se tivesse esfaqueado seu amigo mais querido, e quando ele a deixou sem olhar para trás, ela sabia que o garoto Laurie nunca mais voltaria. O segredo de Beth. Quando Joe chegou em casa naquela primavera, foi atingida pela mudança em Beth. Ninguém falou nisso ou parecia estar ciente, pois tudo ocorrera de maneira muito gradativa para assustar aqueles que a viam diariamente. Mas aos olhos afiados pela ausência era muito claro, e o coração de Joe pesou quando ela viu o rosto da sua irmã. Não estava mais pálido, nem muito mais fino do que no outono, mas havia um olhar estranho e transparente nele, como se o mortal estivesse se purificando lentamente e o imortal estivesse brilhando através da carne frágil com uma beleza indescritivelmente comovente. Joe viu e sentiu isso, mas não disse nada naquele momento, e logo a primeira impressão perdeu muito seu poder, pois Beth parecia feliz. Ninguém parecia duvidar de que ela estivesse melhor, e naquele momento, absorta com outros cuidados, Joe esqueceu-se por um tempo do seu medo. Mas quando Laurie se foi e a paz prevaleceu novamente, a vaga ansiedade voltou e a assombrou. Ela confessou seus pecados e foi perdoada. Mas, quando mostrou suas economias e propôs uma viagem às montanhas, Beth agradeceu com entusiasmo, mas implorou que não fosse tão longe de casa. Outra pequena visita ao litoral se adequaria melhor a ela, e como a vovó não poderia ser convencida a ficar sem os bebês,
Joe levou Beth para um lugar calmo onde ela poderia viver ao ar livre e deixar as frescas brisas do mar soprarem uma pequena cor em suas bochechas pálidas. Não era um lugar elegante, mas, mesmo entre pessoas agradáveis, as meninas fizeram poucos amigos, preferindo ficar juntas. Beth era muito tímida para apreciar a sociedade e Joe estava muito concentrada na irmã para se preocupar com qualquer outra pessoa. Então estavam praticamente sozinhas, uma com a outra, e passeavam inconscientes do interesse que despertavam naqueles ao seu redor, que observavam com olhos simpáticos a irmã forte e a fraca, sempre juntas, como se estivessem instintivamente que uma longa separa, como se sentissem, meu Deus, como se sentissem instintivamente que uma longa separação não estava longe. Elas sentiram, mas nem falaram nisso, pois muitas vezes entre nós e os mais próximos e caros existe uma reserva que é muito difícil de superar. Joe sentiu como se um véu tivesse caído entre o coração dela e o de Beth, mas quando estendeu a mão para levantá-lo, pareceu haver algo sagrado no silêncio, e ela esperou que Beth falasse. E se perguntou por quê, e era grata por isto. Seus pais não pareceram ver o que ela via, e durante as semanas calmas em que as sombras cresciam tão evidentemente para ela, não falou nada sobre o assunto em casa, acreditando que tudo esclareceria quando Beth voltasse sem melhoras. Ela se perguntava ainda mais se sua irmã realmente adivinhava a dura verdade e quais pensamentos passavam por sua mente durante as longas horas em que se deitava sobre as rochas quentes com a cabeça no colo de Joe, enquanto o vento soprava cheio de vigor sobre ela e o mar fazia músicas a seus pés. Um dia Beth lhe contou. Joe pensou que ela estivesse dormindo, já que estava tão quieta, e colocando de lado o livro, sentou-se olhando para ela com olhos melancólicos, tentando ver sinais de esperança na cor fraca das bochechas de Beth. Mas não conseguiu encontrar o suficiente para satisfazer-se, pois as bochechas eram muito finas e as mãos pareciam fracas demais para segurar até mesmo as conchinhas rosadas que ela vinha colecionando. Ocorreu-lhe mais amargamente do que nunca que Beth estava se afastando lentamente dela, e seus braços instintivamente apertaram o mais caro tesouro que possuía. Por um minuto, seus olhos estavam fracos demais para ver, e quando o aclararam, Beth estava olhando para ela com tanta ternura que quase não havia necessidade de dizer: Joe, querida, estou feliz por você saber. Tentei te dizer, mas não conseguia. Não houve resposta a não ser pela bochecha de sua irmã contra a sua, nem mesmo lágrimas, pois, quando ficava profundamente emocionada, Joe não chorava. Naquele momento, ela era a mais fraca, e Beth tentou confortá-la e sustentá-la com seus braços ao redor dela e as palavras suaves que sussurrava ao seu ouvido. Eu já sei há um bom tempo, querida, e agora estou acostumada. Não é difícil pensar ou suportar. Tente ver isso desse modo e não se preocupe comigo, porque é melhor. Na verdade, é melhor. Foi isso que te deixou tão infeliz no outono, Beth? Não diga que já sabia e ficou sofrendo sozinha por todo esse tempo, falou Joe, recusando-se a ver ou dizer que era o melhor, mas feliz em saber que Laurie não tinha parte no problema de Beth. Sim, havia perdido as esperanças, mas não queria admitir. Tentei pensar que era uma fantasia ou um delírio e não permitia que isso me incomodasse nem a ninguém. Mas quando vi você bem forte e cheia de planos felizes, era difícil não achar que nunca poderia ser como você. E então me senti mal, Joe. Oh, Beth, você não me disse, não me deixou consolá-la e ajudar? Como pôde me deixar de fora e suportar tudo sozinha? A voz de Joe estava cheia de tênue reprovação, e seu coração doía em pensar na luta solitária que devia ter acontecido. Ai, meu Deus, meu olho, velho! Eu vou ficar com ele tapado assim.
que devia ter acontecido enquanto Beth aprendia a despedir-se da saúde, do amor e da vida carregando a sua cruz tão alegremente. Talvez tenha sido errado, mas tentei fazer o certo. Não tinha certeza, ninguém disse nada e eu esperava estar enganada. Teria sido egoísta assustá-los quando Mami estava ansiosa com Meg e Amy estava longe e você feliz com Lori. Pelo menos eu achava. E eu pensei que você o amasse, Beth, e parti porque não podia suportar, gritou Joe feliz em dizer toda a verdade. Beth ficou tão espantada com a ideia que Joe sorriu apesar de sua dor e acrescentou suavemente: Então você não o ama, querida? Eu tinha medo de que o amasse e imaginei seu pobre coração cheio de amor não correspondido. Ora, Joe, como eu poderia, quando ele gostava tanto de você? Perguntou Beth tão inocentemente como uma criança. Eu o amo muito, ele é tão bom para mim, como não o amar? Mas ele nunca poderia ser nada para mim, apenas meu irmão. Espero que realmente seja, em algum momento. Não por meu intermédio, disse Joe decididamente. A Amy ficou para ele e ele se ade... A Amy ficou para ele? E eles se adequariam de forma excelente. Mas não estou com cabeça para essas coisas agora. Não me importo com o que acontecerá com ninguém além de você, Beth. Você precisa ficar boa. Eu quero, oh, tanto. Eu tento, mas todos os dias algo se perde e sinto que não posso recuperar. É como a maré, Joe. Quando ela muda, é devagar, mas não pode ser interrompida. Será interrompida. Sua maré não deve virar tão cedo. 19 anos é muito pouco, Beth. Não posso deixá-la ir. Vou trabalhar e rezar e lutar contra isso. Vou continuar com você apesar de tudo. Deve haver maneiras. Não pode ser tarde demais. Deus não será tão cruel a ponto de tirá-la de mim. Gritou a pobre Joe rebelde, pois seu espírito era muito menos piedosamente submisso que o de Beth. Pessoas simples e sinceras raramente falam muito de sua piedade. Ela se mostra em atos em vez de palavras, e tem mais influência do que homilhas ou protestos. Beth não conseguia explicar a razão ou a fé que lhe dava coragem e paciência para desistir da vida e esperar alegremente a morte. Como uma criança confiante, não fez perguntas, mas deixou tudo para Deus e a natureza, o pai e a mãe de todos nós, sentindo-se segura de que eles e só eles poderiam ensinar e fortalecer o coração e o espírito nesta vida e na vida por vir. Ela não repreendeu Joe com discursos beatos, só a amava mais por seu afeto apaixonado e se aferrava mais ao amor humano, do qual nosso Pai não quer nunca que nos afastemos, mas por meio do qual ele nos aproxima de si. Ela não podia dizer, estou feliz em partir, pois a vida era muito doce. Só podia soluçar, tento estar disposta, enquanto abraçava Joe, quando a primeira onda amarga dessa grande tristeza invadiu as juntas. Depois de um tempo, Beth disse com uma serenidade recuperada: Você vai contar isso quando voltarmos para casa? Acho que eles vão perceber isso sem necessidade de palavras, suspirou Joe, pois por enquanto parecia que Beth mudava todos os dias. Talvez não. Ouvi dizer que as pessoas que mais amam são, muitas vezes, as mais cegas para essas coisas. Se não virem, você conta por mim. Não quero nenhum segredo e será mais gentil prepará-los. Meg tem John e os bebês para confortá-la, mas você deve ficar com o papai e a mamãe, certo, Joe? Se eu puder. Mas Beth, não desista ainda. Vou acreditar que é uma fantasia doentia e não deixarei você pensar que é verdade, disse Joe, tentando falar com alegria. Beth ficou um pouco pensativa e então disse com seu jeito silencioso: Não sei como me expressar e não tentaria com ninguém além de você, porque não posso falar, exceto com a minha Joe. Só quero dizer que tenho a sensação de que nunca foi planejado que eu vivesse muito. Não sou como vocês.
Nunca fiz nenhum plano sobre o que seria quando eu crescesse. Nunca pensei em casar como todas vocês. Não consegui imaginar nada além da Stope e da Beth trotando em casa inútil, em qualquer lugar que não ali. Nunca quis ir embora, e a parte difícil agora é deixar todo mundo ir. Não tenho medo, mas parece que ficarei com saudades de casa mesmo no céu. Meu Deus, cara, que depressão, cara.